Olá, devocional de hoje que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele minha alma não tem prazer. E continuar aqui no 11, o primeiro versículo, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 6 do capítulo 11 segue dizendo: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, que coisa linda. O que é galardoador? Galardoador é aquele que consola, é aquele que compensa. Olha que coisa linda. A palavra de Deus diz que quando nós cremos que Deus existe e que nós nos aproximamos dele, ele se torna nosso galardoador. Ele passa a nos consolar, passa a cuidar de nós, né? Em todos os sentidos, mas que é necessário que a gente se aproxime dele. E a fé é você primeiro botar o pé para depois vir o degrau. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o quanto isso é forte. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que busca algo, é necessário que nós creiamos. É como você botar realmente o pé e depois vir o degrau. E você trazer à existência aquilo que ainda não existe. É você ter calmaria em meio ao caos. É você crer que vai acontecer, sendo que o cenário que você está vendo com os olhos naturais é justamente o oposto. Isso é ter fé. Mas você tem certeza que aquilo já aconteceu, independente do que você está vendo. Isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. É como você ter o sonho de se formar em determinada profissão, de repente você nem terminou, nem prestou o vestibular ainda, mas você já se imagina trabalhando naquilo que você sonha. É você ter o sonho de ter um carro e sequer você ainda tirou a habilitação, você ainda está tirando, você ainda está na autoescola, mas você já se imagina habilitado, dirigindo o carro dos teus sonhos, você tem a certeza, você já se imagina naquilo, né? E é como se fosse a fé é a obra-prima do milagre. É como você vai fazer um bolo sem a farinha de trigo. Não tem como. Então a fé é a obra-prima do milagre, né? Não que Deus precise disso, né, para poder realizar. Ele é Deus, mas é necessário que a gente creia. Tanto que a maioria dos milagres que Jesus realizou, não todos, mas a grande maioria, Jesus perguntava: Tu crê? Tu crê? Né? Então Jesus fazia essa pergunta. É a manifestação da fé, naquilo que você não está vendo, mas que você, pela sua fé, é a convicção, você já traz à existência aquilo que ainda não existe. E é muito forte, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a palavra de Deus também diz que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer. Que a gente não venha retroceder, que a gente venha avançar. Se nós estivermos cansados, nós devemos descansar, não desistir. É pecado parar um pouco, descansar? De forma nenhuma. O que nós não podemos fazer é retroceder. O que é retroceder? É voltar atrás. É voltar atrás. O cansaço, o desânimo, ele faz parte da caminhada. Nós somos humanos. Mas o que você tem que fazer? Você tem que descansar. Descansar. Pegar fôlego. Pedir ajuda, se for possível.
né? Deus levanta pessoas na nossa vida para nos ajudar, né? Seja com uma palavra, seja com algum recurso, se você estiver passando com algum problema financeiro, Deus ele vai enviar pessoas. Então, aprenda também a pedir ajuda. Então, nós devemos descansar, retroceder jamais. Então, que nessa manhã, que a gente não seja daqueles que retrocedem, mas que a gente seja daqueles que avançam, tá? E com fé, porque a fé agrada a Deus. A incredulidade, ela impossibilita. Não tem como Deus agir num coração incrédulo, num coração que tem dúvida, num coração que não acredita. Que possamos ter mais nessa manhã, mais fé, possamos confiar, possamos colocar o nosso pé, não esperar o degrau vir, mas colocar o pé antes do degrau. Porque aí sim a gente vai experimentar e vamos ter o Senhor como galardoador da nossa vida, que é aquele que consola, é aquele que provê. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, com esse devocional nessa manhã. Tchau, tchau.